Boa noite, senhora vereadora, senhores vereadores, público presente, aos que acompanham os trabalhos legislativos via mídias sociais. Havendo número legal, conforme a assinatura dos senhores vereadores no livro de presença, evoca a proteção de Deus e, em nome do povo de Paranapuã, dou por aberto os trabalhos da 28ª sessão ordinária, dia 9 de maio de 2022. Farei agora a leitura de um trecho bíblico. Salmo 123. Para ti que habitas nos céus, levanto os meus olhos. Eis que como os olhos dos servos atentam para as mãos do seu senhor, e os olhos da serva para as mãos de sua senhora. Assim os nossos olhos atentam para o Senhor, nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Tem piedade de nós, ó Senhor, tem piedade de nós, pois estamos assaz fartos de desprezo. A nossa alma está sobremodo farta de zombaria daqueles que estão à sua vontade, do desprezo dos soberbos. Só Deus pode livrar o seu povo. Solicito ao secretário que promova a leitura da ata da 27ª sessão ordinária do dia 25 de abril de 2022. Senhor presidente, nos termos do parágrafo 5º do artigo 134 do Regimento Interno da Casa, por questão de ordem, eu solicito a dispensa da ata da 27ª sessão ordinária, realizada dia 25 de abril. Está em discussão o pedido de dispensa da leitura da ata do edil Lorival. Está em votação o pedido de dispensa da leitura da ata do edil Lorival. Quem estiver de acordo permaneça sentado, quem for contrário se levante. Aprovado por todos. Está em discussão a ata da 27ª sessão ordinária. Está em votação a ata da 27ª sessão ordinária. Quem estiver de acordo permaneça sentado, quem for contrário se levante. Aprovado por todos. Comunica aos senhores vereadores que vamos passar para o expediente, onde os livros de inscrições encontram-se abertos para uso da palavra, no pequeno expediente, grande expediente e explicações pessoais. Solicito ao senhor secretário que proceda com a leitura das matérias constantes do expediente. Paranapuã, São Paulo, 29 de abril de 2022. Mensagem. Referente ao projeto de lei número 022, de 29 de abril de 2022. Ementa. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro do ano de 2023 e das outras providências. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, submetemos respeitosamente à elevada apreciação desta douta Câmara o projeto de lei número 22, de 29 de abril de 2022, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2023 e das outras providências. O objetivo da proposição é a fixação de metas e prioridades da administração municipal para o exercício seguinte, de acordo com o Plano Plurianual PPA, estabelecendo as políticas e os princípios gerais e específicos para a elaboração da lei orçamentária anual. Acompanhe esta mensagem o projeto de lei, os anexos, esclarecendo e apresentando a projeção econômica e a arrecadação para o exercício de 2023. Exposta as razões engeadoras desta iniciativa que esperamos permita uma ampla e democrática discussão entre os nobres vereadores, vem submetê-lo à votação e, após sua aprovação, seja devolvida para sua sanção. Paranapuã, 29 de abril de 2022. Daniel Júnior Duran Pinato, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 022, de 29 de abril de 2022, dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro do ano de 2023 e das outras providências. Daniel Júnior Duran Pinato, Prefeito Municipal de Paranapuã, Comarca de Jales, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Paranapuã aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1º, das disposições preliminares. Artigo 1º. Fica estabelecidas diretrizes para o orçamento municipal de 2023, compreendendo 1. As orientações sobre elaboração e execução. 2. As prioridades e metas operacionais. 3. As alterações na legislação tributária municipal.
Quarto, há disposições relativas à despesa com pessoal. 5, outras determinações de gestão financeira. 6, as regras determinadas na Lei de Responsabilidade Fiscal, LR. Parágrafo único. Integram a presente lei os anexos e metas de risco fiscais e de prioridade operacionais, bem como outros demonstrativos exigidos pelo direito financeiro. Capítulo 2. Das diretrizes para elaboração e execução do orçamento. Seção 1. Das diretrizes gerais. Artigo 2. A proposta orçamentária abrangerá os poderes legislativo e executivo, bem como suas autarquias, nisso observando os seguintes objetivos. 1. Combater a pobreza, promover a cidadania e a inclusão social. 2. Oferecer assistência médica, odontológica e ambulatorial à população carente, sofrendo, sobretudo, a afetada por surtos epidêmicos. 3. Prestar assistência à criança e adolescente. 4. Promover o desenvolvimento econômico do município. 5. Melhorar a infraestrutura urbana. 6. Apoiar estudante carente na realização do ensino médio superior. 7. Reestruturar os serviços administrativos. Buscar maior eficiência arrecadatória. Promover a educação básica no município, oferecendo transporte escolar, merenda escolar e toda a estrutura física e humana para o bom desenvolvimento da educação local. Artigo 3º. O projeto de lei orçamentário será elaborado conforme as diretrizes fixadas nesta lei e as correspondentes normas da Constituição, da Lei Orgânica do Município, da Lei Federal 4.320, de 1964 e da Lei de Responsabilidade Fiscal. Inciso 1º. A Lei Orçamentária Anual corresponderá 1. O Orçamento Fiscal. 2. O Orçamento da Seguridade Social. Inciso 2º. O Orçamento Fiscal e da Seguridade Social discriminarão a receita em anexo próprio, conforme o anexo 1º da Portaria Interministerial número 163 de 2001. Inciso 3. O Orçamento Fiscal e da Seguridade Social discriminarão o gasto, no mínimo, até o elemento de despesa, tal qual determina o artigo 15 da Lei Federal número 4.320 de 1964. Inciso 4º. Caso o projeto de lei orçamentário seja elaborado por sistema de processamento de dados, deverá o Poder Executivo disponibilizar o acesso aos vereadores e técnicos da Câmara Municipal para as pertinentes funções legislativas. Seção 2. Da diretriz específica. Artigo 4º. A proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2023 obedecerá às seguintes disposições. Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a forma de atividades, projetos e operações especiais, nisso especificando os valores e metas fiscais. 2. Desde que tenham o mesmo objetivo operacional, as ações de governo apresentarão igual código, independentemente da unidade orçamentária, o que se vinculem. 3. A alocação dos recursos será efetuada de modo a possibilitar o controle de custo e avaliação dos resultados programáticos. 4º. A estimativa da receita considerará a arrecadação dos 3 últimos exercícios, as modificações na legislação tributária, bem como a perspectiva do Produto Interno Bruto, PIB, e da taxa inflacionária para o biênio 2022 a 2023. 5. A receita e despesas serão orçadas a preço de agosto de 2022. 6. Novos projetos contarão com dotação apenas se orçamentariamente supridos os que se encontram em andamento e desde que atendidos os gastos de conservação do patrimônio público. Artigo 5º. As unidades orçamentárias da administração direta e as entidades da administração indireta encaminharão ao Departamento de Contabilidade e Orçamento da Prefeitura Municipal de Paranapuã suas propostas parciais até 31 de julho de 2022. Artigo 6º. A Câmara Municipal encaminhará à Prefeitura sua proposta orçamentária até 31 de julho de 2022. Artigo 7º. Para atender ao artigo 4º, parágrafo único D, da Lei Federal número 8.069 de 90, será destinados recursos orçamentários para as despesas de proteção à criança e adolescente. Artigo 8º. A Lei Orçamentária Anual conterá reserva de contingência equivalente ao máximo de 1% da receita corrente líquida, conforme o exposto ao anexo do risco fiscais que acompanham a presente lei. Artigo 9º.
Além da reserva prevista no artigo 8º, a lei orçamentária anual conterá reserva de contingência para atingimento de superávit, que reduz ainda que progressivamente a dívida líquida de curto prazo do município, caso houver. Artigo 10º. Em adição às reservas prescritas no artigo 8º e 9º da Lei Orçamentária Anual, conterá reserva de contingência em valor equivalente ao esperado superávit do regime próprio de previdência social. Artigo 11. Até o limite de 15% da despesa inicialmente fixada, fica o Poder Executivo autorizado a realizar transposição, remanejamentos e transferências entre órgãos orçamentários e categorias de programação. Parágrafo único. Para os fins do artigo 167, 5º da Constituição, categoria de programação, ou mesmo que atividade, projeto ou operação especial e na órbita da classificação econômica da despesa, os grupos corrente e de capital. Artigo 12. Nos moldes do artigo 165, inciso 8º, da Constituição e do artigo 7º, inciso 1º, da Lei 4.320, de 64, a lei orçamentária poderá conceder, no máximo, até 15% para abertura de créditos adicionais suplementares. Artigo 3º. Os auxílios, subvenções e contribuições estarão submetidas às regras da Lei Federal, número 13.019, de 2014, devendo ainda as entidades atender o que segue. Primeiro, atendimento direto e gratuito ao público. 2, certificação junto ao respectivo Conselho Municipal ou Estado. Terceiro, aplicação na atividade fim de ano, ao menos 80% da receita total. Quarto, compromisso de franquear na internet demonstrativo mensal de uso de recursos municipais transferidos nos moldes da Lei Federal 2.527, de 2011. 5. Prestação de contas dos recursos anteriormente recebidos, devidamente avaliados pelo controle interno e externo. 6. Salário dos dirigentes inferior ao subsídio do prefeito. Parágrafo único. Haverá manifestação prévia e expressa da assessoria jurídica e do controle interno da Prefeitura, após visita ao local de atendimento. Artigo 14. O custeio de despesas estaduais e federais apenas se realizará, primeiro, caso se refiram às ações de competência comum do Estado, da União, previsto no artigo 23 da Constituição Federal. 2. Após celebração de convênio, acordo ajuste ou instrumento congênere. Parágrafo único. Anexo a esses atos deverão ser discriminados cada um desses gastos. Artigo 15. As despesas de publicidade e propaganda do regime de adiantamento, de representação oficial, de locação de veículos e as relativas à obra aprovados no orçamento participativo serão dotadas destacadas em específica categoria programática sob denominação que permite a sua clara identificação. Artigo 16. Até 5 dias úteis após o envio da Câmara Municipal, o Poder Executivo publicará na internet projeto de lei orçamentário resumido em face dos seguintes agregados. Primeiro, órgão orçamentário. 2, função do governo. 3, grupo de natureza e despesa. Artigo 17. Em caso de necessidade declarada de isolamento social pelo aumento de casos pela crise epidêmica, serão virtuais as audiências públicas, determinadas no artigo 48, parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 18. Fica proibida as seguintes despesas. Primeiro, promoção pessoal de autoridades e servidores públicos. 2, novas obras, se não atendida às que se encontrarem em andamento. 3, pagamento a qualquer título em empresas privadas que tenham em seu quadro societário o servidor municipal em atividade. 4, as obras cujo custo global supere as medidas apresentadas em consagrado indicadores da construção civil. 5, ajuda financeira a clubes e associações de servidores, pagamento de salário, subsídio, proventos e pensões maiores que o subsídio do prefeito, pagamento de horas extras a ocupantes de cargo em comissão, pagamento de sessão extraordinária aos vereadores, pagamento de verba de gabinete aos vereadores, distribuição de agenda, chaveiros, buquê, flores, cartões, entre outros brindes, pagamento de anuidades de servidores em conselho profissional como OAB, CREA, CRC, entre outros. Seção 3 da execução orçamentária. Artigo 19. Até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual, o Poder Executivo estabelecerá
programação financeira e o cronograma mensal de desembolso. Inciso 1º, as receitas serão desdobradas em metas bimestrais, enquanto os desembolsos financeiros se apresentarão em metas mensais. Inciso 2º, a programação financeira e o cronograma de desembolso poderão ser modificados segundo o comportamento da execução orçamentária. Inciso 3º, a programação financeira e o cronograma de desembolso compreende do Poder Legislativo e o Poder Executivo, nisso incluída a autarquia. Artigo 20. Caso haja frustração da receita prevista e comprometimento dos esperados resultados fiscais, será determinada a limitação de desempenho e da movimentação financeira. Inciso 1º. A restrição do caput será proporcional à participação dos poderes no total das dotações orçamentárias e dos créditos adicionais. Inciso 2º. Serão excluídas as despesas alusivas às obrigações constitucionais e legais do município, bem como as contrapartidas requeridas em convênio firmados com a União ou Estado. Inciso 3º. A limitação de desempenho da movimentação financeira será ordenada pelo chefe do Poder Legislativo e Executivo, dando-se respectivamente por ato da mesa e decreto. Artigo 21. Desde que, num período de 12 meses, a despesa corrente ultrapasse 95% da receita corrente dos poderes executivo e legislativo, enquanto persistir, essa proporção orçamentária poderão proibir, primeiro, concessão a qualquer título de vantagem salarial, aumento, reajuste ou adequação remuneratória, exceto os derivados de sentença judicial ou de lei municipal anterior, criação de cargo, emprego ou função que implica aumento de despesa, alteração da estrutura de carreira que implica aumento de despesa, admissão ao contrato de pessoal a qualquer título reservado, a. As reposições de cargo de chefia e de direção que não acarretem aumento de despesa, b. As reposições decorrentes de vacâncias de cargo efetivo, c. As contratações temporárias de que trata o artigo 5º do caput do artigo 37 da Constituição. 5. A realização de recursos públicos, exceto para as reposições de vacâncias prevista no inciso 4º. 4. Criação de despesa obrigatória de caráter continuado. 5º. 6º, reajuste de despesa obrigatória acima da inflação, medida pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, IPCA. Concessão ou ampliação de incentivo ao benefício de natureza tributária. Artigo 22. Para isenção dos procedimentos requeridos no artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, considera-se irrelevante a despesas que não ultrapassem o limite do artigo 24, inciso 1 e 2 da Lei Federal número 8.666 de 1993. Artigo 23. Os atos de concessão ou ampliação de incentivo ao benefício tributário que importem em renúncia de receita obedecerão às disposições do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Parágrafo único. Excluem-se dos atos relativos ao cancelamento de crédito inferior aos custos de cobrança, bem como desconto para pagamento à vista de imposto predial e territorial urbano, IPTU, desde que os respectivos valores tenham composto a estimativa da receita orçamentária. Artigo 24. Os recursos do Fundo da Educação Básica, o Fundeb, só poderão ser recepcionados e movimentados numa única conta mantida no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal, vetada sua transferência para qualquer outra conta bancária. Capítulo 3, a das prioridades e metas. Artigo 25. As metas e prioridades para 2023 são as especificadas no anexo da íntegra esta lei. Capítulo 4, das alterações na legislação tributária. Artigo 26. O Poder Executivo poderá encaminhar projeto de lei dispondo sobre alteração na legislação tributária, especificadamente sobre, primeiro, revisão e atualização do Código Tributário Municipal. 2. Revogação das isenções tributárias que contrariem o interesse público e a justiça fiscal. 3. Revisão das taxas, adequando-as ao custo dos serviços por elas custeado. 4. Atualização
da planta genérica de valores ajustando a realidade do mercado imobiliário. Quinto, aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança, execução fiscal e arrecadação de tributos. Sexto, municipalização da cobrança de imposto territorial urbano, o ITR. Capítulo 5, das disposições relativas à despesa de pessoal. Artigo 27. O Poder Executivo poderá encaminhar projeto de lei referente aos serviços públicos, o que alcança, primeiro, revisão ao aumento da remuneração. 2. Concessão de adicionais e gratificações. 3. Criação e extinção de cargos. 4. Revisão do plano de cargos, carreiras e salários, objetivando a melhoria do serviço público. Parágrafo único. Os procedimentos autorizados nesse artigo poderão ser saldo na respectiva dotação orçamentária, suficientemente para atender às projeções de acréscimo na despesa com o pessoal. Artigo 28. Na hipótese de superação no limite prudencial que trata o artigo 22 da Lei Federal número 101/2000, a convocação para a hora extra ocorrerá somente em caso de calamidade pública após a edição do respectivo decreto municipal. Capítulo 6 das disposições gerais. Artigo 29. Os repasses mensais do Poder Legislativo serão realizados segundo o cronograma de desembolso de que trata o artigo 19 desta lei, respeitando o limite do artigo 29-A da Constituição Federal. Inciso 1º. Caso o orçamento legislativo supere o limite referido no caput, fica o Poder Executivo autorizado ao corte do excesso, não sendo antes a oitiva da mesa diretora da Câmara, quando as despesas que serão afastadas. Artigo 30. Ao final de cada mês, a Câmara Municipal poderá recolher na tesouraria da Prefeitura a parcela não utilizada do 10º anterior, bem como as retenções de impostos, de renda e do imposto sobre serviços. Artigo 31. Na aprovação das emendas individuais impositivas, no orçamento, a Câmara de Vereadores atenderá ao que segue. Primeiro, compatibilidade com os planos municipais, bem como os projetos enunciados ao anexo de metas e prioridades desta lei. 2. O total não ultrapassará 1,2% da receita corrente líquida do exercício 2021. 3. Ao menos meta das emendas estará vinculado ao financiamento das ações e serviços de saúde. Para o custeio das emendas referidas no caput, o corte de dotações não poderá comprometer programas essenciais apresentados pelo Poder Executivo. Artigo 32. Os projetos de lei, créditos adicionais, serão apresentados sobre o detalhamento estabelecido na Lei Orçamentária Anual. Parágrafo único. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais do Poder Legislativo serão encaminhados à Câmara Municipal de Paranapuã no prazo até de 30 dias, a contar da data do pedido feito à Prefeitura. Artigo 33. Caso o projeto de lei orçamentário não seja devolvido para a sanção até o encerramento da sessão legislativa, a sua programação será executada a cada mês, na proporção de até 1/12 do total da despesa orçada. Artigo 34. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada a disposições em contrário. Paranapuã, 29 de abril de 2022. Daniel Júnior Duran Pinato, prefeito municipal. No projeto se encontra em anexo as planilhas do exercício. Projeto de lei número 22, 29 de abril de 2022 será encaminhado para as 4 comissões: Legislação e Justiça, Finanças e Orçamentos, Obras e Serviços Públicos, Educação, Saúde e Assistência. Paranapuã, São Paulo, 6 de maio de 2022. Mensagem. Referente ao projeto de lei número 23, de 6 de maio de 2022. Ementa. Autoriza o Poder Executivo a alocar imóvel que especifica para fins de concessão de uso para abrigar a Delegacia da Polícia de Paranapuã e das outras providências. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, submetemos respeitosamente à elevada apreciação desta douta Câmara o projeto de lei número 22, de 29 de abril de 2022, que,
autoriza o Poder Executivo Municipal a alocar imóvel que especifica para fins de concessão de uso para abrigar a Delegacia de Polícia de Paranapuã, São Paulo e das outras providências. O objetivo da proposição é autorizar o Poder Executivo Municipal a alugar imóvel residencial para fins de concessão de uso para abrigar a Delegacia de Polícia de Paranapuã, conforme solicitação da Delegacia Seccional de Polícia de Jales, por meio do ofício SA número 39/2022, AS, em anexo. O imóvel onde se encontra-se a Delegacia de Polícia de nosso município passará por obras de reforma e ampliação de suas instalações com recursos advindo do Governo do Estado de São Paulo. Expostas as razões ensejadoras desta iniciativa que esperamos permita uma ampla e democrática discussão entre os nobres vereadores, vem submetê-lo à votação e, após sua aprovação, seja devolvido para sua sanção. Paranapuã, 6 de maio de 2022. Daniel Júnior Duran Pinato, Prefeito Municipal. Ofício SA número 39 de 2022. Jales, 20 de abril de 2022. Referente. Solicita informações sobre a disponibilidade de imóvel para abrigar temporariamente a Delegacia de Polícia deste município de Paranapuã. Senhor Prefeito, com meus cordiais cumprimentos, informo a Vossa Excelência que a Delegacia de Polícia deste município passará por obras de reformas e ampliação de suas instalações, com recursos oriundos do Governo do Estado de São Paulo. Assim solicito a especial atenção de Vossa Excelência, com a brevidade possível, informar se a municipalidade dispõe de imóvel próprio nesta cidade para abrigar a Delegacia de Polícia desse município, por um período aproximado de 18 meses, sem ônus para o Estado, ou se há possibilidade de arcar com o aluguel de qualquer outro imóvel para tal finalidade. Aproveito o ensejo para renovar a Vossa Excelência protesto de elevada estima e distinta consideração. Charles Wilson de Oliveira, Delegado Seccional de Polícia. Ao excelentíssimo senhor Daniel Júnior Duran Pinato, Prefeito Municipal de Paranapuã, São Paulo. Projeto de Lei número 023, de 6 de maio de 2022. Autoriza o Poder Executivo Municipal a alocar imóvel que especifica para fins de concessão de uso para abrigar a Delegacia de Polícia de Paranapuã e das outras providências. Daniel Júnior Duran Pinato, Prefeito do município de Paranapuã, Estado de São Paulo, no uso de suas legais atribuições, etc. Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar locação de imóvel situado na Avenida Lúcia, número 2581, centro deste município, de propriedade da senhora Nabuco Nagayame e Filhos, para fins de concessão de uso para abrigar a Delegacia de Polícia de Paranapuã. Artigo 22. A locação do imóvel que trata o artigo anterior será pelo prazo de 18 meses, podendo ser renovado por igual período. Artigo 3º. Por ocasião da cessão, será celebrado entre as partes termo de concessão de uso com as cláusulas pertinentes. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada a disposições em contrário. Paranapuã, 6 de maio de 2022. Daniel Júnior Duran Pinato, Prefeito Municipal. Lê o parecer. Vai para as comissões? Lê o parecer também? Lê, né? Vai para as comissões. Então vai. Então o Vitor fala isso. Não, lê. Parecer. Identificação. Projeto de Lei número 23 de 2022. Assunto. Autoriza o Poder Executivo Municipal a alocar imóvel que especifica para fins de concessão de uso para abrigar a Delegacia de Polícia de Paranapuã e das outras providências. Introdução. Atendendo o que for me solicitado pelo senhor presidente da Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, o que faça em razão de contrato livremente, apresento parecer jurídico a
respeito do projeto de lei em epígrafe. 2. Do relatório. Foi encaminhada a esse jurídico para emissão de parecer o projeto de lei número 23, de 6 de maio de 2022, de autoria do Executivo Municipal, que tem por escopo obter autorização visando locar imóvel que especifica para fins de concessão de uso para abrigar a Delegacia de Polícia de Paranapuã, deste município. É o sucinto relatório passa a análise jurídica. 3. Análise jurídica. 3.1. Da competência e iniciativa. O projeto versa sobre matéria de competência do município em face do interesse local, encontrando amparo no artigo 30, inciso 1º da Constituição da República. 3.2. Da legislação. O contrato de locação previsto no artigo 62 da Lei de Licitações é definido pela doutrina de Henri Lopes Meirelles como de natureza jurídica, semipública, em razão de o poder público nunca se despir totalmente do regime público, já que não é por outro motivo que subsiste o Estado, adotando entendimento adverso aos mestres Rigolin e Bottino, argumentam que a própria lei número 8.666 reconhece que para certas hipóteses de contrato aplica-se o que couber. É o artigo 62, parágrafo 3º, que manda aplicar a lei número 8.066, no que couber aos contratos, reconhecidamente civis, portanto, de seguro, de financiamento, de locação, em que o poder público seja locatário e ainda a outros regidos predominantemente por norma de direito privado. É um sábio reconhecimento de que, em princípio, a lei de direito administrativo nada tem com aqueles contratos civis, ou pouquíssimo tem. Na sistemática da lei número 8.663, de 93, a alocação de imóvel encontra-se prevista como uma das hipóteses de dispensa de licitação, fato este que ensejou a manifestação dos órgãos de controle em vários casos, formando maiormente no âmbito do Tribunal de Contas da União. Uma jurisprudência que influenciou na edição da Lei número 14.133 de 2021, a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos. A Lei número 14.133 de 2021 modifica parcialmente a natureza da contratação relacionada à locação de imóveis, não só por destinar um dispositivo próprio a esse fim, como também por incluir tal modalidade de contratação com licitação de dispensa, permitindo ainda que, como execução, a contratação direta mediante a inexigibilidade de licitação. Limitamos a locação de imóveis sob o contexto da Lei 8.666, de 93, bem assim com base na jurisprudência do Tribunal de Contas da União. De acordo com o artigo 24, inciso 5 da Lei número 8.666 de 93, é indispensável a licitação para locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípulas da administração, cuja necessidade de instalação e localização condicionem a sua escolha, desde que o preço seja compatível com o valor de mercado segundo a avaliação prevista. Grife meu. Portanto, para a perfeita subção do caso concreto, a hipótese legal autorizadora da contratação direta é mister a conjunção de 3 requisitos objetivos, os quais sejam: 1. Destinação do imóvel ao atendimento da finalidade precípuas da administração, evidenciando-se a correlação entre as atividades que serão desenvolvidas no imóvel local e a missão do órgão ou entidade contratante. 2. Escolha do imóvel balizada pelas necessidades de instalação e de localização do ente público locatário. E 3. Compatibilidade do preço, aluguel, com valores de mercado mediante avaliação prévia, sendo recomendável que os laudos utilizados para subsidiar a locação estejam em conformidade com as normas da ABNT, no caso a NBR 14.653, dígito 2. Instala-se salientar que, mesmo na contratação direta, é imprescindível para atentar para a fundamentação dos atos e
da devida formalização do processo administrativo, demonstrando inequivocadamente que a opção escolhida e os critérios utilizados de seleção, respaldados em estudos preliminares, pareceres e outros documentos comprobatórios, resultaram na contratação mais vantajosa para a administração, observando-se os princípios fundamentais aplicáveis a contratações públicas. Ainda que vários imóveis satisfaçam as condições desejadas pela administração, encontra-se na esfera do poder discricionário do gestor contratar a locação por meio de dispensa de licitação. Artigo 24º, inciso 10 da Lei número 8.666, de 93. Caso contrário, o enquadramento da locação do imóvel na hipótese de irregular não se justificando a ausência de realização do devido processo licitatório. Inaplicável, portanto, a contratação direta se houver mais um imóvel nessas condições. Não se pode olvidar que o artigo 24 da Lei número 8.603/93 indica as hipóteses em que a licitação é juridicamente viável, embora a lei dispense o administrador de realizá-la. Já no caso de inegibilidade, a licitação é inviável, ou seja, impossível de ser realizada, tendo em vista fatores que impedem a compatibilidade. Nesse contexto, a conclusão acerca da caracterização da inegibilidade de licitação faz-se em momento logicamente anterior ao do reconhecimento da dispensa. Num primeiro momento, avalia-se a competição é ou não viável. Se não for, caracterizar-se a inegibilidade. Se houver viabilidade de competição, passa a verificação da existência de aluguel, hipótese de dispensa. É raro, em geral, um único imóvel que atende às necessidades da administração, o que seria, sim, caso de inviabilidade, de competição, a evidência da inegibilidade de licitação. Muitas vezes, uma pluralidade de imóveis atende aos requisitos definidos pelo poder público, sem o que isso implica a necessidade de licitar, até porque não é tarefa fácil promover um certame que seja realizado seleção com critérios estritamente objetivos, dentro dos princípios norteadores da licitação, e que se assegure a obtenção da melhor contratação. Assim demonstrado, vejo a necessidade da realização do processo licitatório para a contratação de imóvel pelo município, ao menos de cotação diversas, de tal forma que não vejo, no momento, a possibilidade jurídica do Legislativo avaliar a contratação direta nos moldes do projeto de lei em epígrafe, dispensando o princípio da competição da concorrência. Em fase do meu atendimento, em razão da ilegalidade que se apresenta o referido projeto, deixo de adentrar ao mérito da concessão do objeto pretendido, que será cedido ao funcionamento da Delegacia de Polícia de Paranapuã, São Paulo. Desta forma, quanto à matéria que se propõe contratar locação sem o devido processo legal, esse patrono opina desfavorável à tramitação do projeto de lei em comento. Da tramitação e votação, preliminarmente, a propositura deverá ser submetida ao crivo das comissões permanentes de Constituição, Justiça e Redação. Após a emissão do parecer na forma regimental e a posterior inclusão na ordem do dia, sendo que a propositura deverá ser votada em turno único de discussão e votação, o quórum para aprovação do referido projeto de lei será por maioria simples, ou seja, para ser aprovado terá que ter a maioria dos votos dos vereadores presentes na sessão através de processo de votação simbólica, bastante a contagem dos votos favoráveis e contrários dos edis. Conclusão: diante do exposto, essa assessoria jurídica opina pela possibilidade jurídica da tramitação, querendo, porém, recomenda sua rejeição em discussão e votação do projeto de lei número 23/2022. A emissão do parecer por essa assessoria jurídica não substitui o parecer das comissões permanentes, porquanto essas são compostas pelos representantes do povo e constituem-se em manifestações efetivamente legítimas do Parlamento. Desta forma, a opinião jurídica não tem força vinculante, podendo seus fundamentos ser utilizados ou não pelos membros desta Casa.
É o parecer salvo o melhor juízo das comissões permanentes e do plenário desta Casa Legislativa. Paranapuã, São Paulo, 9 de maio de 2022. João Alberto Robles, OAB-SP 81684. Projeto de lei número 23, de 6 de maio de 2022, será encaminhado às comissões Legislação e Justiça e Finanças e Orçamento. Indicação número 4. Indica ao Executivo Municipal de Paranapuã, ouvido do plenário, a instalação de um suporte e colocação de tambor plástico para lixo doméstico a ser fixado na esquina da Avenida Circular C com a Rua dos Patrícios. Justificativa. A exemplo dos suportes e tambores fixados nos canteiros centrais da cidade, seria oportuno e necessário a instalação do referido recipiente no local mencionado, em razão da quantidade de lixo doméstico que ali jogam, causando vários transtornos a todos os moradores vizinhos, dentre eles o mau cheiro, lixo espalhado pelas vias e também adentrando nas propriedades rurais, que faz divisa com o perímetro urbano. Câmara Municipal de Paranapuã, São Paulo, Sala das Sessões, vereador Antônio Fernandes Soares, aos 6 dias do mês de maio de 2022. Vitor Gasque Faria, vereador. Indicação número 05 de 2022, de providências. Regulamenta a concessão de vale alimentação a conselheiros tutelares e das outras providências, ou projeto de lei que estabelece a concessão de cesta básica de alimentos aos conselheiros. Providências contra a manutenção do órgão do Conselho Tutelar para a realização de suas respectivas atividades. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Paranapuã, Edmar Rodrigo Bis e Ivane Nogueira de Aguiar, vereadores com assento nesta Casa, ao rito do artigo 4º do Regimento Interno, indicam ao Senhor Prefeito Municipal, da forma regimental, que seja encaminhado ao Executivo Municipal o projeto de lei sugestão que regulamenta a concessão de vale alimentação a conselheiros tutelares das outras providências, ou projeto de lei que estabelece a concessão de cesta básica de alimentos aos conselheiros tutelares. E a manutenção do órgão do Conselho Tutelar para a realização de suas respectivas atividades, como a compra de um novo aparelho celular com funções que atenda à necessidade do Conselho Tutelar para recebimento de ligação, e-mail, WhatsApp, etc. Justificativa. Considerando que o Conselho Tutelar é um órgão permanente, não sendo admissível a interrupção de seu funcionamento, considerando que cabe ao município dispor dos recursos necessários ao funcionamento do Conselho Tutelar. Considerando que o município de Paranapuã já foi notificado pela Promotoria de Justiça da Comarca de Jales, recomendação administrativa inquérito civil, número 14.013.11.0000.603/2016, Paranapuã São Paulo, conforme documento em anexo, encaminhamos o projeto de lei sugestão ao Poder Executivo em forma de indicação, com o objetivo de inserir os conselheiros tutelares beneficiários do Vale Alimentação ou a concessão de cestas básicas, considerando que atualmente é a única categoria do Poder Executivo sem receber este benefício, sendo que a concessão do mesmo tem caráter indesignatório. Nesse sentido, a presente indicação busca a valorização da categoria, pois o Conselho Tutelar é um órgão público de caráter permanente, vinculado à Prefeitura, exerce serviço de relevante interesse público, pois atua na proteção dos direitos da criança e adolescente. São eles porta-vozes de nossas crianças e atua junto ao órgão e entidade para assegurar os direitos da criança e adolescentes, devendo também aconselhar pais ou responsáveis com a descumprimento de proteção prevista no ECA. Aplicação à medida cabível, por isso, a valorização desses conselheiros é imprescindível na busca incessante de zelar pelos direitos da criança e adolescente. Trata-se de um pedido dos conselheiros tutelares para ter um benefício que, apesar de ser um valor não muito expressivo, ajuda em muito nas despesas mensais com a alimentação dos seus familiares.
Também indica ao Executivo, como descrito acima, que promova a manutenção do órgão do Conselho Tutelar para a realização de suas respectivas atividades, como a compra de um novo aparelho celular com funções que atenda às necessidades do Conselho Tutelar para recebimento de ligação, e-mails e WhatsApps, etc. E a adesivação do veículo do Conselho Tutelar, que se encontra já sem sua identificação, por se tratar de um veículo público. Tais melhorias irá fortalecer ainda mais o bom atendimento de nosso Conselho Tutelar de Paranapuã. Diante disso, propomos aos nobres pares a concessão de vale alimentação ou concessão de cesta básica de alimentos aos nossos conselheiros tutelares, em reconhecimento ao nobre serviço prestado à comunidade. Desta forma, a presente indicação busca promover a valorização desta importante categoria para o nosso município. Diante do exposto, contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação desta indicação, com o apoio do plenário. Edmar Rodrigo Biso, vereador. Vânia Nogueira de Aguiar, vereador. Câmara Municipal de Paranapuã, sala de sessões, vereador Antônio Fernando Soares, aos 6 dias do mês de maio de 2022. Não, falo depois, né? Senhor presidente, não há mais matéria para o expediente. Comunica aos senhores vereadores que vamos passar para o pequeno expediente, esclarecendo que o vereador que se inscrever terá 5 minutos para falar sobre as matérias lidas no expediente e não serão permitidos apartes. Comunica aos senhores vereadores que vamos passar para o grande expediente, esclarecendo que o vereador que se inscrever terá 10 minutos para falar de qualquer assunto de interesse público a seu critério, podendo conceder a partes. Com a palavra, nobre edil Edmar. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, em seu nome, cumprimento aos demais vereadores. Boa noite ao público que está presente aqui na Câmara, ao público que nos assiste. Eu só queria falar rapidinho a respeito de uma viagem que fizemos até Rio Preto, acompanhado pelo vereador Fabrício, Jean, vereador Zetinho, onde teve o programa Governo da Área do Rodrigo Garcia. Minha fala hoje é mais para poder agradecer mesmo ao governador que destinou ao nosso município e aos municípios também da região. Paranapuã foi contemplado com uma retroescavadeira e com uma ambulância. Teve o apoio intermédio do nosso amigo e colega deputado Carlão Pignatari. Foram entregues mais de 433 veículos na cidade de São José do Rio Preto e região. Então fica aqui o meu agradecimento ao governador Rodrigo Garcia e ao deputado Carlão Pignatari também, que interviu nessa melhoria para o nosso município de Paranapuã. Buna continua aberta no grande expediente. Comunico os senhores vereadores que está encerrado o grande expediente. Não havendo matéria para a ordem do dia, comunica aos senhores vereadores que passamos às explicações pessoais, sendo que o vereador que se inscrever terá 10 minutos para suas conclusões finais e não serão concedidos à parte. Com a palavra, nobre edil Hélio Chimazo. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadora, público presente e o público que assiste via internet. Queria agradecer imensamente o governador Rodrigo Garcia, falando um pouquinho sobre as liberações. Estive conversando com o pessoal de Dolcinópolis. Dolcinópolis, por exemplo, não recebeu uma ambulância. Nenhuma. Paranapuã já é a terceira ambulância que nós recebemos. Graças
ao esforço do senhor prefeito e dos vereadores também aqui, porque os vereadores nós estamos correndo atrás, né? Todos estão correndo atrás. É uma força política, somando Câmara de Vereadores e prefeito. Até, inclusive, nós comentamos com um eleitor de Docinópolis, que até questionou a gente por que Parnapuã recebeu 3 e eles não receberam nenhum. Eu falei assim, depende da força política, depende da vontade de cada vereador também, né, de correr atrás dos seus deputados e conseguir alguma coisa. Parnapuã, os vereadores foram atrás e conseguiram. O senhor prefeito também. Então, quero agradecer e dar parabéns à administração de Parnapuã, que essa pá carregadeira, ele não veio para toda a cidade. A pá carregadeira, por exemplo, veio para algumas cidades só, onde a agricultura aqui em Parnapuã é forte. E uma das vezes que eu acompanhei o senhor prefeito, ele disse ao secretário que ele precisava muito dessa pá carregadeira, que a nossa está em estado bom, mas quando quebra você sabe como é que é, até arrumar, até fazer uma licitação, arrumar, demora muito. Então é essencial esse ganho de uma outra pá carregadeira ao município de Parnapuã, porque eu acho que quando quebra um, tem outro, mas uma pá carregadeira nova, como a gente deve falar também do maquinista, que é um maquinista muito bom. O Sérgio é um maquinista muito bom, competente, né? Aquela pá carregadeira nós conseguimos no ano de 2009 para 2010. Quer dizer, são 12 anos de uso e a pá carregadeira ainda se encontra num estado até razoavelmente bom, né? Então isso nós devemos também ao maquinista. E dizer também que a gente fica muito agradecido aos deputados da região que trabalham fortemente na nossa região, como diz o vereador Bis, o Carnão Pignatari, o Itamar Borges e a Analice Fernandes. São 3 deputados que estão trabalhando fortemente pela região nossa aqui. A eles, nosso todo respeito, agradecimento ao governador Rodrigo Garcia e ao prefeito Juninho Pinato. Parabéns a todos pela conquista. Muito obrigado. Tribuna continua aberta nas explicações pessoais. Com a palavra o nobre edil Fabrício. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, os nobres edis. Boa noite, público presente e o pessoal que nos acompanha na rede social. Eu quero agradecer também ao trabalho, gente, que eu estive acompanhando. Poucas pessoas, né, vê aí, do pessoal ali do CRAS. Vou falar alguns nomes, talvez outros fiquem para trás, mas representando todos. Vanessa Paixão, Kátia, Sueli, né? Eles estão fazendo um trabalho que esse dia eu tive a oportunidade de acompanhar, levar o pessoal, um programa que teve, levou alguns grupos lá no Termas, certo? Termas de... Como é que chama? Náutico, né? Náutico. As pessoas, né, que às vezes não teve oportunidade de condição própria, elas fizeram um programa, a prefeitura, pelo CRAS, custeou isso daí. Foi uma coisa muito legal, né? E a população que tiver oportunidade, que se encaixar quando tiver esses, né, programas aí, compensa, vai lá, conversa com as meninas, faz inscrição e tenho certeza que vocês vão aproveitar bastante. Outro trabalho também que está sendo feito pelo CRAS, a molecadinha voltou a treinar, certo? Quero também agradecer o Robson, que ele está sendo treinador dos meninos, parece que de 10 a 16 anos, são 3 times, estão até concorrendo, tipo uma copinha, eu não sei o nome correto, mas está tendo um torneio aí, né, que envolve a região inteira. O primeiro jogo nosso foi em Pereira Barretos, foi contra Pereira Barretos, na cidade de Suzanápolis. Então, um agradecimento aí para o Robson, para a Vanessa, que o CRAS está envolvido em todos esses programas sociais aí. Muitas das pessoas não estão sabendo. Então, eu quero deixar esse agradecimento aí para esse pessoal.
Mais nada a dizer. A tribuna continua aberta nas explicações pessoais. Palavra, Edilvander Nogueira. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, nobre vereadora, público presente e quem nos assiste por via mídias sociais. Hoje eu recebi uma ligação e eu fiquei feliz da assessora do gabinete de Marcos Bertaioli, a dona Sueli. Faz tempo que a gente está entrando em contato já. Ele é do partido do PSD, ele é deputado federal e hoje ele me ligou e mandou um ofício, número 779/2022. E ele mandou esse ofício. O assunto, um recurso financeiro de R$100 mil. Prezado vereador Vaninho, ao cumprimentar cordialmente, dirijo-me a Vossa Excelência com muita alegria para informar que indiquei a emenda de relatoria 2022 para o município de Paranapuã. Trata-se de recurso de ação 2E89, incremento temporário ao custeio dos serviços e atenção primária à saúde, para o cumprimento de metas através do Ministério da Saúde no valor de R$100 mil, assim considerando que a saúde pública sempre será uma prioridade dentro do meu mandato de deputado federal. Com um abraço fraterno, reitero os votos de elevada estima e consideração e reafirmo que o meu gabinete parlamentar está totalmente à disposição de Vossa Excelência. Atenciosamente, Marcos Bertaioli, deputado federal do PSD. Foi indicada essa emenda para a gente, a população de Paranapuã agradece, foi destinada através do nosso partido, veio no meu nome, no nome do Edmar Bise, no nome do Sérgio Polarini, e esse ofício a gente vai estar entregando ao prefeito, e a gente agradece pela oportunidade e a parceria que vem crescendo com ele. Muito mais, muito obrigado. A tribuna continua aberta nas explicações pessoais. Não havendo mais oradores, também não havendo mais nada a tratar, convoco os senhores vereadores para a 29ª sessão ordinária a ser realizada no dia 23 de maio de 2022, segunda-feira, em horário regimental. Agradeço a Deus pela proteção e orientação que nos deu, agradeço aos senhores vereadores pela forma respeitosa como participaram e se conduziram no decorrer dos trabalhos. Agradeço também ao público presente, bem como aos que acompanharam os trabalhos legislativos desta sessão através das mídias sociais. Boa noite a todos.